Olá! Olá! Hoje a gente quer falar com você que está passando por um momento de muitas alterações hormonais, se você sente emoções intensas, tanto para o bom quanto para o ruim. Se você está sentindo crises de identidade, o que você gostava antes agora parece não fazer mais sentido, não ser mais tão legal assim. Você se olha no espelho e não se reconhece no seu corpo, você não sabe quem é, o que quer ser, você sente um profundo vazio. Parece que ninguém entende o que você fala ou até que ninguém te vê. E quando você fala e tenta se comunicar, aquilo é praticamente desconsiderado. Você já não sabe se enlouqueceu, se está doente, se é um ET. Se tem um lugar no mundo, se tudo isso é uma coisa da sua cabeça, se é fase e vai passar. Gente, pode parecer adolescência, mas a gente vai falar hoje de matrescência. Vamos com a gente explorar esse tema? Matrescência é uma palavra bonita e ainda muito pouco conhecida, especialmente aqui no Brasil, porque é um termo que foi criado lá nos anos 70 pela Dana Rafael, mas só se tornou popular ultimamente com a Aurélie Etan. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu sei que foi lendo os artigos dela durante o meu puerpério que eu comecei a me aprofundar nesse tema matrescência. E o que chamou muita atenção ali foi que a descrição dos sintomas da matrescência, que é essa jornada de transformação da mulher em mãe, são sintomas muito parecidos com a adolescência. E, além de parecidos, tão incompreendidos, inclusive por quem está vivendo aquela fase, como muitas vezes um adolescente é incompreendido por sua família e até por ele mesmo. E hoje a gente tem um olhar para o adolescente um pouco mais humanizada. A gente entende que esse adolescente passa por transformações hormonais, que é um período de revolta, de não achar o seu lugar no mundo, de querer, ter o desejo de que a sua voz seja ouvida, de ser considerado. Essas crises de identidade, hoje a gente consegue nomear como adolescência, a gente sabe que faz parte de uma fase, a gente releva muitas coisas também, tem um acolhimento um pouco maior, um pouco, tá, gente? E uma tolerância maior por parte da sociedade, E eu acho que como a maioria dos adultos também teve adolescências difíceis, sendo um homem ou sendo mulher, Sim. sentiu o próprio corpo desengonçado, a própria voz se alterando, passou pela vergonha do primeiro sutiã, às vezes a vergonha do primeiro absorvente. A gente consegue olhar para um adolescente e muitas vezes se reconhecer ali. Sim, empatizar. E no reconhecimento vem essa compreensão. E hoje já existe há 200 anos uma psicologia que abarque a adolescência como essa jornada de transformação. Mas ainda existe, especialmente nos países que são cristãos, uma glamorização do que é a mãe e a maternidade. Uma fantasia, A mulher, quando tá grávida, ela tá naquele estado de graça, e o cabelo fica lindo, e as unhas ficam poderosas, e ai que lindo, vamos ver o quartinho, vamos fazer chá de bebê, e ai que lindo, agora somos uma família, e vai ter cara de quem? E é tanta coisa linda, que é linda mesmo, que é muito legal mesmo, que às vezes não sobra um espaço social e nem individual para as outras fases que a gente não consegue engambelar, que estão envolvidas no processo. Eu e a Cami, a gente estava comentando que na escola a gente aprende Bhaskara, sobre átomos de carbono, mas a gente não aprende sobre vivências inerentemente humanas que envolvem matemática, química, linguagem, história. E a maternidade e a matrescência, essa transformação que toda mulher que for mãe, mesmo de filhos não nascidos, vai vivenciar, ela não é abordada. A gente fica vivendo e tateando meio no escuro. E aí, falando da minha experiência pessoal, é tão no escuro que enquanto tu tá sentindo tudo que tu não consegue nomear,
a gente acaba se tornando isca fácil para os gurus. Sim. Para as pessoas que vão dizer de você, que pode ser, né, um médico, Sim. que vai medicar, então é um baby blues, é uma depressão pós-parto, ou podem ser influenciadores digitais que vão dizer como você tem que agir, e aí ainda desconectada do sentido. Mas eu falei para a Cami que mesmo eu tendo, em aspas, uma caminhada em autoconhecimento, viver a matrescência até que eu me apropriasse do que era esse caminho, foi muito difícil exatamente pelo desconhecimento que era isso que eu ia passar. Me disseram que eu ia passar por sangramento por muito tempo, me disseram que várias dicas de como cuidar do meu peito, várias dicas sobre sono, mas ninguém me explicou de verdade o processo de transformação que ia acontecer comigo em todas as esferas do meu ser. E que é um processo, né? Porque a gente vê na nossa sociedade, né, essa história, essa glamorização, essa romantização do maternar com frases do tipo: nasce um bebê, nasce uma mãe. Só que, no fundo, o que eles querem dizer com isso é que é como se você, simplesmente pariu, tô pronta. Exato. Né? Então, assim, eu já ouvi muitas coisas. Ah, você vai saber o que fazer. Não, eu não vou saber o que fazer, mas eu vou aprender. Sim. O que fazer. Então, assim como a adolescência, ela tem toda essa oscilação hormonal, tem as questões emocionais, as questões sociais, questões políticas, né? E é um processo, a matrescência também. E ela precisa ser vista dessa forma. A gente precisa humanizar esse processo. E como a Thay bem disse, né? Todo mundo que é adulto hoje em dia, né? Ou, enfim, todo mundo que tem 30 a mais já foi adolescente um dia, né? Se é adulto, aí já não sabemos, né? Mas todo mundo já passou, né? Por essa adolescência. Agora, a matrescência são só as mulheres, então é muito difícil dos homens apreenderem e a gente criar até políticas públicas para apoiar as mulheres a passar por esse processo. É um tema assim que é urgente de ser abordado, mais pessoas precisam olhar para isso, porque o que a Dana Rafael começou a perceber? Que todas as alterações, né, que aconteciam na adolescência, todas as esferas da vida daquele indivíduo que são afetadas por esse processo de se transformar em adulto, né, de sair da infância e começar a passar para essa transição, porque a adolescência nada mais é do que uma fase de transição da infância para a vida adulta, né? Então, leva-se anos, gente. E aí a gente quer que uma mãe que está ali recém-parida, né, recém-nascida, saiba o que fazer, esteja bem, mantenha um casamento, transe, esteja linda, saiba amamentar, porque tem que amamentar, viu? No peito, não é para dar mamadeira, porque senão dá confusão de bico, sabe? Então, não pode dar chupeta, você tem que resolver o choro de outra forma, porque não pode dar chupeta. Então, a gente tá vivendo um momento muito delicado, onde a gente está percebendo que a maternidade, a matrescência, esse processo de se transformar, né, de passar de mulher para mãe, né, de experienciar essa nova faceta, essa nova realidade da tua vida, porque por mais que você não seja só mãe, a partir do momento em que você é mãe, todas as esferas da sua vida são transformadas. E essa é a similaridade com a adolescência. Quando você olha a criança, até uns 7 anos, e você olha a pessoa de 21 anos, você percebe que tudo mudou. Mudou corpo, mudou psique, mudou expressão, mudou rotina, ofício, mudaram os relacionamentos, a posição na própria família, a posição nos grupos de amigos, mudaram as crenças, às vezes mudou a religião. Então a gente vê que são coisas muito diferentes que acontecem ali. E quando a Dana percebeu, ela falou: caramba, quando eu olho uma mulher antes de engravidar, porque a matrescência ela começa já na gestação, um pouco antes, nos casais que pensam em engravidar. Até nos tentantes, né? Eles já vão sendo trabalhados, né? Mas o que ela percebeu? Gente, na mulher também vai mudar. O corpo, a bioquímica,
estudos mostram que o cérebro da mãe, mesmo daquela que não teve o filho nascido, se transforma, vai mudar a relação com o trabalho, porque mesmo que você coloque o seu bebê com 4 meses num colégio integral, você não vai mais estar disponível para o seu trabalho como você estava antes, porque qualquer problema que aconteça, e vai acontecer na rotina dessa criança, porque ela é um ser vivo, não é um cristal, você vai ter que abarcar. Para essa criança estar lá no berçário, significa que antes você teve atividades que você não tinha. Ou então a tua criança não vai para um berçário e aí tu muda num nível ainda mais drástico a tua relação. E na verdade, a Dana até aponta que às vezes a gente se transforma tanto nesse processo que mesmo quando pode por algumas horas retornar ao trabalho, você já é um outro eu. E aqui tem algo muito legal da matrescência. Como a Cami disse, é uma jornada lenta, como a cobra que vai aos poucos trocando de pele, porque também vai ter um nascimento psíquico aqui. Então, primeiro, morrem-se muitas partes, mas não é como outras fases da vida que morrem partes minhas. Por exemplo, eu me caso, morre a minha versão solteira. Não, na matrescência morre o que antes era indivisível. E isso muda tudo. Existem coisas que você só vivenciará se passar pela jornada de matrescência. Porque outras coisas separam o que é divisível. Por exemplo, casei, me separei da minha família de origem, agora eu tenho uma nova família. É divisível. Estou numa reestruturação de trabalho. Eu consigo dividir o meu tempo. Só que na matrescência, até o que é indivisível se divide. Por exemplo, o meu corpo, que por um tempo é morada de 2 seres. Gente, eu divido o meu corpo em 2. Eu divido o cálcio do meu sangue em 2. 2 corações pulsam dentro de mim. Podem parecer só fatinhos, mas isso é incrível, porque é uma experiência que vai fazer dividir o indivisível. Então é por isso que depois de uma matrescência completa e bem-sucedida, o que nem sempre acontece, vai nascer uma mulher que nunca existiu antes. Então, nas outras jornadas e outras transformações, a gente sim se transforma, mas alguns elementos permanecem. Sim. Na matrescência, às vezes, começa a nascer um cabelo diferente na mulher. Mulher, meu cabelo agora embaixo, ele tá enrolado, que é uma coisa que eu não tinha desde que eu era criança. As minhas unhas são completamente diferentes, eu sinto que o meu timbre é diferente. Então são coisas que não tem como eu querer mudar, que elas nasçam diferente. Eu posso, claro, fazer um babyliss, mas coisas diferentes estão nascendo da mesma eu. E aí tem um outro estudo que eu amo, que mostra que as células do filho continuam existindo no interior da mãe e células da mãe, obviamente, também no interior do filho. Ou seja, o próprio evento da gestação, ele é uma transformação bioquímica na mãe e muitas vezes curativa. Existem casos de mulheres que engravidaram quando estavam com câncer, não puderam fazer tratamento para o câncer porque estavam grávidas e durante o processo de gestar tiveram a remissão disso. Então o que acontece não é pouca coisa. Sim. Isso aconteceu e está acontecendo inclusive comigo, né? Porque antes de engravidar, desde julho do ano passado, eu desenvolvi um quadro de urticária crônica espontânea, né? Enfim, por questão do silicone que eu tinha, né? E na gestação desapareceu. E a tendência é que isso se mantenha mesmo depois do nascimento da bebê. Porque o nosso sistema, no meu caso, né, o sistema imunológico, ele se remodula inteiro porque tem um outro ser aqui dentro. Então é como se o meu sistema imunológico entendesse que agora não precisa mais ser daquele jeito, não vai mais ser daquele jeito. Então é bem grande o número de mulheres que têm urticária crônica espontânea. 1/3 das mulheres que têm urticária crônica espontânea se curam na gestação. Isso são dados científicos, tá? 1/3 se cura, 1/3 melhora e 1/3 tem algum tipo de piora. Mas tem médicos já trazendo pesquisas que a porcentagem de cura dessa condição é maior ainda do que 1/3. Enfim, vamos esperar as próximas pesquisas. Mas, gente, isso nos mostra, né, o quanto essa experiência ela é transformadora e ela traz transformações permanentes. Eu recebo no consultório muitas pacientes que estão passando por esse momento de matrescência, né, onde o cérebro já não funciona mais da
mesma maneira, o corpo já não é mais da mesma maneira, até a gente se encontrar até no estilo de roupa, né? Tipo, eu tô meio estranha, eu tô meio desengonçada, não serve mais, não cabe mais, aquilo que eu gostava não faz mais sentido. Amizades que antes, nossa, eu amava sair conversar com essas amigas, mas agora tá bem difícil conversar ou ter conversas interessantes com quem não é mãe. E tem também uma ressignificação de valores muito grande, Sim. né? Quando a gente se entrega para essa jornada de matrescência, a gente vai rever muitos valores, crenças, sentimentos, pensamentos. Então, as intersecções que nos uniam com certos grupos, elas vão ficar muito reduzidas ou inexistentes. E isso vai afetar a relação com a família, vai afetar, né, a relação com o parceiro, vai afetar a tua relação com o trabalho. Teve uma pessoa conhecida que falou, nossa, antes eu pegaria esse projeto no trabalho para fazer e eu, nossa, trabalharia até tarde. Tipo, hoje eu não tenho a menor vontade. Eu quero fazer o que eu preciso fazer, um pouquinho a mais ali, mas assim, pegar grandes projetos no trabalho para mim já não faz tanto sentido. Então, são muitas coisas se transformando e que a gente, né, precisa nomear. Né? Isso tudo que a gente está falando aqui é matrescência. São transformações biopsicossociais que vai acontecer na vida da mulher, né? E isso vai impactar a família, isso vai impactar as relações. E a gente precisa... O que um adolescente precisa para passar pela adolescência? De apoio. E a mesma coisa com as mulheres. A gente precisa de apoio para passar pela matrescência. A gente precisa de compreensão, de acolhimento e até, gente, de políticas públicas. Falar sobre matrescência é a gente levar esse termo adiante, fazer com que ele fique conhecido e que cada vez mais a gente reconheça como uma fase da vida importante que precisa de apoio. Isso também é político. Né? A gente precisa de políticas públicas para que a gente tenha mulheres apoiadas, não estou dizendo sãs, estou dizendo apoiadas para passar por esse processo, né, de formar seres humanos, né, que vão ser aí as próximas gerações e quem, né, vai tocar o barco. Né? Então, o que eu percebo hoje em dia também é uma exaustão, né? Antes a gente tinha uma rede de apoio mais estendida, né? Um acolhimento maior. A gente tinha também mais pitacos. Eu percebo que muitas mães se fecham por conta da pressão, mas também de uns pitacos desnecessários, né, que são difíceis, de umas intromissões, assim, que são bem difíceis de lidar, mas a gente foi se isolando e o que eu vejo hoje são mães e pais exaustos, aí chegam em casa sem paciência, né, porque estão exaustos de tanto trabalhar ali, de ter que dar conta da realidade material da família, exaustos e com uma pressão psicológica gigantesca do que eu vou fazer com essa criança, e chega em casa exausto e tem que ainda lidar com uma criança que dá muito trabalho, exige muito tempo, paciência, dedicação, energia, né? Então, por isso que eu digo que a gente precisa de um outro olhar social para a matrescência, né? Para essa transformação da mulher em mãe, para que a gente possa apoiar essas mulheres e que a gente possa desenvolver políticas públicas mais contundentes aí, onde seja possível vivenciar esse processo sem quebrar, porque eu percebo muita gente no molde que a gente está vivendo hoje, gente, muitas mulheres estão quebrando, muitas famílias estão quebrando, não tá dando, não tá legal e não vai ser sustentável por muito tempo. Eu acho que não tem como viver a matrescência sem se estilhaçar. Exatamente por essa quebra do que antes era entendido como indivisível. Eu acho que o quebrar faz parte, mas eu preciso saber o que eu tô vivendo. Sim. Porque a gente falou agora de coisas positivas da matrescência, no sentido da transformação, da cura, só que tem uma coisa que é inerente à matrescência e que se eu não sei, eu não vou me permitir viver o processo, eu vou parar o processo, que é a ambivalência. Sentir durante toda essa travessia um misto de amor e medo, alegria e exaustão, encantamento e desespero, sentir essa moeda com cara e coroa.
o tempo todo já é a matrescência acontecendo, porque a gente tem uma mente que tenta sempre categorizar o que a gente está vivendo, discernir e separar, e muitas vezes a mente é contraproducente nas travessias internas de transformação. Então, é importante que, se você está vivendo isso, você saiba que não existe nada de errado em se perceber ao mesmo tempo encantada e desesperada, cheia de um amor que você nem conhecia e completamente sozinha, com entusiasmo, com uma força que parece que você consegue mudar um mundo, mas com dificuldade de pensar no próximo passo até a Bia. Essa ambivalência que a gente tenta tanto no nosso mundo maniqueísta aniquilar, Sim. ela é, como diria a Cami, a condição da possibilidade da matrescência acontecer. Então, sempre que a gente fala em matrescência, adolescência, isso que chama para processo e continuidade, imaginem um espiral que precisa girar e girar e girar e girar. E para ele conseguir girar, ele vai ser desconfortável. Sim. Porque eu vou precisar desse polo ruim. É exatamente o cansaço e a raiva que vão dando condições à nova mulher de rever seus limites. É exatamente a sensação de um não eu que vai dar a condição de buscar um novo vir a ser. É exatamente a sensação de desconexão, às vezes, com o filho, que vai dar ou a condição de um vínculo ou a condição das separações necessárias quando elas precisarem ser feitas. Mas como a gente não aprende que isso tudo é normal, é o processo acontecendo, a gente começa a achar que tem algo de errado com a gente. E aí a gente se isola, e aí a gente nem vai atrás de política pública, e aí a gente nem vai atrás de conversa difícil com o companheiro, porque a gente se sente com vergonha e ingrata, ou ingrata em relação ao filho, ou ingrata em relação ao marido. Você fica tão descônscia de si que parece que você é o único problema, porque você está sentindo errado. Sim. E quando a gente aprende o que a gente está tentando trazer para vocês, a gente começa com um grande passo dessa transformação social, que é: eu consciente vou conseguir validar. Se eu consigo validar, eu consigo sustentar um pouco mais o processo. Se eu valido e sustento o meu processo, eu consigo talvez não ter vergonha de falar isso com alguém. E aí a gente vai fazendo essa corrente e abrindo essa teia e construindo novos grupos seguros, até que a gente leva isso a uma política pública. Sim, mas o primeiro sim. passo, e eu amo Jung quando ele fala que a transformação social, ela parte da transformação individual, é que você, mulher, saiba que se você está sentindo tudo isso que a gente falou até aqui, ou se sentiu há algum tempo, não tem nada de errado com você. Você simplesmente estava sendo chamada para um processo de iniciação, porque a matrescência é uma das formas de se individuar, de se tornar o ser único que você nasceu para ser. E para viver essa metamorfose toda, você vai em muitos momentos se sentir louca, se sentir desconfortável e se sentir sozinha. Mas agora, se você está escutando o que a gente está falando, eu espero que você não se sinta mais, pelo menos, sozinha. Sim, porque é bem importante a gente lembrar que esse fenômeno da matrescência, no fundo, se a gente for olhar para a psicologia analítica, é como se a gente encarnasse o arquétipo da grande mãe. É como se nós, um eguinho desse tamaninho, encarnasse, né, as várias facetas de um grande arquétipo. Um dos mitos, né, que me marca muito sobre a relação de um ego humano com o arquétipo, né, é a história do Ícaro, que ele constrói as asas para voar até o sol, e o que acontece? O sol é tão grande, tão gigantesco, tão potente, que queima as asas e ele cai. E quantas vezes, quando a gente quer esse sol, a gente... E é muito potente, né? Então, o arquétipo da grande mãe, gente, é muito potente. A gente
viver a matrescência é estar no fio da navalha. O limiar entre o que é esperado e o que é uma depressão é sempre muito tênue. Então, a gente encarnar esse arquétipo sem que as nossas asas queimem e a gente caia, né, de um jeito irreparável, é sempre uma questão muito delicada. Então, o que a gente quer trazer aqui é esse olhar, assim. A gente vai passar por um processo onde vão acontecer transformações profundas, transformações permanentes. A gente vai passar por um processo, né, que o nosso corpo, a nossa psique, as nossas relações sociais, a nossa relação com o trabalho, com o dinheiro, ela vai mudar. E isso vai trazer choro e ranger de dentes também. Mas a questão é, se a gente tem um apoio, se a gente tem um olhar atento, a gente tem mais condições de que os danos, se existirem, não sejam irreparáveis. Se a gente tem condição e apoio para passar pela matrescência, a gente vai passar pela dor, pelo rasgar, pelo se virar do avesso, mas sem se perder permanentemente no processo. Eu acho que esse é o grande ponto de virada, né? A gente vai se quebrar, né? Muitas coisas vão se quebrar, a gente vai ter que fazer luto de muitas coisas, mas em alguns momentos, e o limiar é muito tênue, a gente pode se perder permanentemente. E isso virar uma depressão, Sim, né? Então, mas, ao mesmo tempo, existe uma outra faceta hoje em dia do excesso de diagnóstico, excesso de medicalização, em que muitas mães estão passando pela matrescência, não tem apoio, o único apoio é a medicação, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para entender que tipo de apoio essa mulher precisa, o que ela realmente está apresentando ali, se é um processo natural de luto e transformação e até que ponto é uma depressão pós-parto. E esse pós-parto, gente, se estende por um tempo que não tem como mensurar depois do parto, tá? Isso podem ser anos. É esse olhar que é bem importante da gente ter. É uma experiência limite, onde a gente vai vivenciar coisas muito intensas e que a gente precisa ter um olhar atento até que ponto isso é matrescência acontecendo, até que ponto isso é uma depressão pós-parto e precisa, sim, de um apoio especializado e um apoio individualizado de terapia e medicação, se for o caso. Medicação, quando bem prescrita, salva vidas. Mas, como a gente tem uma carência cada vez maior dos rituais nos processos de individuação, porque para mim me tornando o ser único que eu sou, não é assim, fiz 17 anos, é o chamado. Não, geralmente o chamado para a próxima fase, o chamado para nova iniciação, para eu me tornar a outra coisa, ele vem através ou de uma dor, de um fato que me convida a fazer uma travessia. Quando você olha a vida de uma pessoa, tá lá, pessoa comum, aí vem um chamado através de um problema, de um boleto de alguma coisa, aí se ela escuta o chamado, ela vive uma travessia, onde ela vai se relacionando com os fatos que emergem de dentro e de fora, e aí ela se torna uma pessoa mais diferente. Agora é o adolescente, agora é o adulto, agora é o casado, agora a mãe, agora o idoso. Só que na nossa sociedade existem fixações, se vocês perceberem, dos estados que a gente quer. Então, por exemplo, existe uma fetichização do adulto. E daí você olha lá a criança de 3 anos vestida igual adulto. Você olha lá o idoso de 80 anos, totalmente cheio de intervenções para ainda parecer um adulto. Você olha adolescente de 13 anos, transando na escada dos shoppings curitibanos como uma adulta. Então, quando a gente tem estados que a gente fixa, isso vai ter 2 efeitos. Primeiro, sem eu ter vivido as iniciações que me transformem naquilo, eu vou tentar parecer aquilo, e isso vai gerar vários efeitos. Ou eu vou tentar me fixar naquilo. Então, como o adulto, o rico, o belo, o jovem, o sensual, são anseios da nossa cultura. E na matrescência, você vai ser convidada a abrir mão de tudo isso, pelo menos temporariamente. Quanto maior o apego da mulher a um desses estados, a uma dessas condições, maior a dor e talvez maior a necessidade da medicação. Porque aqui eu queria trazer uma metáfora. Vocês lembram que lá, quando a gente falava da Clarissa, a gente às vezes trazia os contos, a gente falou de
Perséfone e Deméter. A matrescência, ela é um pouco como a descida da Coré, menininha donzela, para o submundo, onde ela vai se relacionar com Hades, que pode representar a escuridão, masculino, várias coisas, mas ela se relaciona lá embaixo e aí ela emerge mulher transformada. Então imagina que você, quando pensou em engravidar, tava lá Coré feliz com as flores. Só que tinha algumas flores que você era muito apegada. Seja lá tua flor de apego, teu dinheiro, tua carreira, tua beleza, o tempo livre com o marido, o tempo livre com as amigas, a ilusão de controle das coisas, escolha a sua flor de apego. E aí, abre-se o buraco e você vai ter que descer. Quanto mais tu segurar firme naquelas flores que você teria que deixar todas, mais você vai machucar as suas mãos. Então tu já vai ter a dor dessa descida ao submundo para se transformar, que é a matrescência, e você ainda vai ter a dor das partes tuas que resistem. Sim. Então seja uma persona que eu sou muito apegada, valores que eu sou muito apegada, e isso faz, por exemplo, uma mãe que poderia amamentar no peito, escolher não amamentar no peito para poder tomar o Ozempic rápido, ou poder... E isso tudo não é culpa da mulher. Isso tudo é o efeito da nossa inconsciência enquanto indivíduo numa sociedade que a gente manifesta. Então a gente queria trazer esse ponto para vocês, que a matrescência, ela vai ser essa descida ao Hades. E a gente vai nessa descida ter que encarar as nossas sombras, a nossa feiura, o nosso medo de falhar, a nossa prepotência, a nossa pequenez, a fragilidade das nossas relações. A fragilidade em que foram sustentadas todas as coisas que pareciam inabaláveis para nós. A gente vai ter que desejar profundamente uma noite de sono e não saber quando ela virá. E talvez querer fazer um treinamento de exército para um bebê aprender a dormir. Tudo isso a gente vai passar e tudo isso já é a nossa transformação. Então, se você já está sofrendo, legal, pontue, mas se pergunte também, o que eu estou sofrendo que é próprio desse processo de transformação, ou o que eu também não quero largar? Porque a gente está acostumado a querer a coisa e não querer mais o preço dos processos. Então, na matrescência, vão enfiar uma mão pela sua boca, vão te puxar de trás para frente, essa é a nova você. Isso vai acontecer. Agora, eu tô sofrendo por isso? Ou eu tô sofrendo porque eu quero viver isso, mas eu não quero abrir mão das minhas florzinhas? Porque aqui faz com que a matrescência vire depressão pós-parto. Sim. O apego, a resistência, aqui eu não deixo morrer, e só mais um plus a mais. Os lutos não vividos antes. Porque na matrescência, eu tanto vou viver durante a gestação a rememoração das memórias de quando eu estava na barriga da minha mãe, como todos os ciclos não finalizados, e para entender mais sobre isso, volte para a primeira temporada do Vai Pela Sombra, Donzela Sem Mãos, Pele de Foca, para entender o efeito disso. Nós somos campeãs em não encerrar processos, em colocar numa gaveta, seja o curso online que a gente comprou e não viu até o final, sejam os relacionamentos que a gente não faz luto real, ou o trabalho que a gente só sai bravo e vai para outro, a gente não faz de fato finalizações. E eu não sei porquê, confesso, só tenho a experiência. Tudo que não está de fato finalizado emerge. Não o mesmo fato, mas a sensação. Sim. Então tem todos os lutos para você viver da tua própria descida de agora, e tem também os lutos que você botou na gaveta. E eu falo isso porque eu tinha muitos lutos que eu nem sabia que estavam na gaveta, e eu percebi o quanto em alguns momentos eles só abriram, é simplesmente assim, vinha um caixão na minha frente e não dava para não ver mais. E também, gente, é bem importante não se cobrar, sabe? De que eu tenho que dar conta, fazer todos os meus lutos antes de me tornar mãe, porque às vezes você só vai se dar conta quando se tornar mãe, né? Então é por isso que a gente fala, enfim, vários profissionais e analistas falam de que se tornar mãe é um encontro com a sombra, né? Então, o tempo inteiro a gente vai encontrar essas partes que foram ficando para trás, que foram mal elaboradas, né? Ou que a gente precisa refinar a elaboração daquilo, né? Isso vai acontecer. A questão é que se a gente fica segurando as nossas florzinhas, agarradas, apegadas, porque eu não vou ter mais aquele corpo que eu tinha antes, é algo a mais que a gente vai colocando
nessa cestinha e a mochila vai ficando cada vez mais pesada, a ponto de daí sim se tornar uma depressão. Então, a gente vai passar por muitas transformações, por muitos lutos, por muitas coisas que vão ser avassaladoras e que vão exigir muito de nós. O quanto mais a gente se entregar para o processo de transformação, para o processo da matrescência, quanto mais a gente conseguir soltar aquelas florzinhas com interesse em saber, tá, aquela florzinha já foi, mas quais serão as flores possíveis agora? De colher, de plantar, de nutrir, o que eu vou encontrar, né? E também essa resistência, né? Claro que ela não é uma questão somente individual. A gente tá numa sociedade em que estimula que a gente não largue essas florzinhas, que a gente seja mãe, mas que a gente continue trabalhando, que a gente continue sendo gostosa, que a gente continue tendo uma pele linda, que não tenha olheiras, né? Que a gente continue indo para academia, que a gente continue saindo com as amigas, que a gente continue transando loucamente com os nossos maridos. Tanto né? que a frase nem parece que você é mãe é um elogio, Exatamente. é vista como um elogio. Nossa, nem parece que você é mãe. Exatamente. Então a gente vê essa fetichização do adulto, né? Mas é uma dificuldade de ser adulto. Sim, por dentro. Por dentro, porque assim, eu quero ser mãe, eu quero ser o adulto, mas a sociedade só quer ver o lado luz. Aquela mãe maravilhosa, esplendorosa, que nutre, que cuida, ele não quer ver a mãe que tá chorando porque tá sofrendo de ter que deixar o filho em casa para trabalhar, né? Ou que tá sofrendo a transformação na tua relação com o marido, a transformação na relação com a própria mãe. Não quer ver que aquela dificuldade de conexão com esse bebê. Então, a gente tá nessa sociedade que estimula que a gente continue sendo tudo aquilo que eu falei, gostosa, maravilhosa, que transa um monte, que trabalha um monte, que seja mãe, né, esplendorosa. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente tem dificuldade em ser adulto, né? Quando a gente olha para essas tribos, nos povos originários, existem os ritos de passagem, onde para a menina, para o menino ali, o índiozinho, ele é deixado na floresta à noite, ele tem que sobreviver. E aí, se ele sobrevive, ele virou um adulto. E a partir daquele momento, o papel dele na aldeia é outro. Ele passa a não brincar tanto mais, ele tem uma responsabilidade na caça, na nutrição da família. Então, a gente vê hoje em dia, a gente não tem os ritos de passagem, a gente vê pessoas querendo ser adultas, os benefícios da vida adulta, mas não querendo não brincar mais. E não querendo ter uma postura diante da realidade. E a gente já falou isso em outros episódios, que é quase como a vida me deve. Uhum. A vida me deve, ou porque eu sou bom, ou porque... Não sei porquê, mas a vida me deve. E entender tudo que a maternidade, ela não deixa mais a gente brincar com a vida. Uhum. Porque é você ali, não é você no take do Instagram, ou durante o trabalho com uma cara boa, é você ali. E repete, e repete. Então a gente não consegue mais fingir pra gente mesmo que a gente é o que não é. Sim. A gente não consegue brincar de adulto. E uma coisa que a minha mãe, eu admiro muito ela por essa sabedoria, ela disse que muitas coisas que hoje eu falo pra ela, ela já sabia. Mas ela tinha clareza que se ela me falasse antes, eu não teria receptor pra absorver essa informação. E isso é muito verdade. Parece que eu ia rebater, eu ia me defender, parece que é só entrando nessa jornada que você percebe. E aqui vem uma questão que não tá em livros, mas que eu penso a mulher, como o evento do gestar acontece dentro do corpo dela, mesmo que ela tenha muitas resistências, apego a florzinhas e imaturidades, ela não consegue negar o processo químico, psíquico, que está acontecendo. E como para o homem a gestação não acontece dentro dele, ele é notificado do que está acontecendo, ele vai vendo na medida que a coisa se torna concreta e material. Como é triste perceber hoje na nossa sociedade que a patrescência não é tão compulsória. Você pode ser uma mãe horrível e se orgulhar disso. Não quero ser uma boa mãe e é isso mesmo. Me dê mais um filho que eu mato. Gente, você pode ter essa escolha e tá ótimo.
mas você vai ter já passado alguma transformação, ou bioquímica, ou de corpo, ou algo você não fugiu. Já a patrescência, que ajudaria muito a matrescência a ser mais leve, porque eu acho que a maternidade é pesada, quando a paternidade é leve, a patrescência ela não é compulsória. Sim. Existe a escolha, basta o homem se afastar de corpo, que não tem algo acontecendo dentro dele. Basta ele se afastar de corpo, que um leite não está saindo do peito dele. E isso também constrói uma questão social em uma comunidade que não tem rito de passagem para transformação de psique de homens em mulheres, em pais, em mães. A gente estava falando antes de gravar que a gente gosta muito de uma linha de pedagogia que chama Reggio Emília. E essa linha de pedagogia, a Cami conhece um monte, eu tô falando como amadora falante. Mas essa linha da pedagogia, ela fala que a gente precisa de uma aldeia inteira para criar um filho. Mas não é qualquer aldeia. É uma aldeia com ritos, com processos, com ciclos, onde cada um vai, na medida do seu crescimento, ocupando o seu lugar e depois desempenhando o seu lugar. E que é o que a gente não tem hoje. Sim. Primeiro, nós não somos uma aldeia, cada um pensando em si e fazendo bem com o que sobra. Sim. E com quem a gente gosta, com quem a gente se identifica. A gente nunca esteve tão separado no nosso país, que é o Brasil, como antes. A gente está dividido em tudo. Tu é cristão, eu não sou cristão, tu é de direita, eu sou de esquerda. Então a gente já não é uma aldeia por isso. E segundo, nós não temos processos de transformação pessoal, de educação para a vida. Para ser adulto. Para ser adulto. O que é um pai? O que é um marido? O que é uma mãe? O que é uma esposa? Gente, até uns 5 anos as pessoas tinham vergonha de falar. É que agora voltou a ser moda, mas as pessoas estavam com vergonha de falar. Eu sou esposa. Então, vocês percebem como para nós são pobres os papéis? Eles não são ovos recheados que eu ocupo um novo lugar e aquilo necessariamente reverbera em transformação dentro de mim. Não, às vezes é só uma roupa que eu uso. E daí a cultura diz que agora é moda ser essas trend wives. É assim que fala? Thread wives. Thread, que é tradicional, mas é uma trend. Mas é. Tá na moda isso agora. Gente, vocês vão ver nos próximos anos, e talvez esse episódio seja cancelado, vocês vão ver o quanto vai ter gente querendo vestir essa roupa. E aí, as filhas, acompanhem comigo um raciocínio. Nós somos filhas ou netas das primeiras mulheres brasileiras que puderam estudar, que puderam trabalhar. E aí elas puderam também se libertar, ou de condições financeiras limítrofes, ou de relacionamentos. E essas mulheres, então, focaram no que foi possível pela primeira vez, que foi trabalho, conhecimento, dinheiro e poder. Aí, como filhos, faltou o quê? Faltou o pai, que a mãe conseguiu se separar, ou o pai que não proveu. O masculino ficou fraco. Aí a gente cresce e quer o quê? Quer casar com um homem que seja o pai. E aí vem essa moda que estamos vivendo agora. Daí a gente quer o homem que seja o pai, que ele vai cuidar sozinho de tudo. Ok. E aí as nossas filhas vão ver as mulheres que realmente são felizes nesse papel, elas vão estar felizes por dentro e realizadas por dentro nesse papel. Essa realização por dentro vai passar para os filhos, que vão crescer se sentindo com mães e pais realizados. Mas quem internamente não era feliz nesse papel, mas quis vestir a roupa, porque agora é a nova trend, vai ser filha de uma mãe que por fora vestiu a roupa, de uma família que no aparente é o novo retrato da família brasileira, e que por dentro a mãe tinha sonhos, tinha desejos e tinha vontades. Esses sonhos da sombra vão aparecer no filho, que quando adolescente vai querer trabalhar, não casar. Vocês percebem que a gente está vivendo... Gente, a gente precisa olhar para a nossa história sem crença, doutrina de estimação. A gente precisa olhar e falar como é que era há 100 anos, como é que era há 50 anos, o que era a família, o que era bonito, o que era a mulher, o que era homem há 50. Gerou que tipo de filho? Com que valor? Com que dor? Com que busca? Com que anseio? Beleza, esse filho tá criando que tipo de família? Com que dor? Com que valor? Com que anseio? E isso tá gerando uma geração de 3, de 5, com que dor? Com que valor? Se eu não tenho esse olhar crítico, gente, sobre a vida, eu não vou poder saber
Que tipo de família me veste bem? Vocês estão entendendo com clareza e não com apego a doutrina nenhuma. Que o que eu tô falando é que não existe o certo e o errado. Existe sim um ser único, com feridas únicas, crenças únicas, valores únicos. E para esse ser único, se ele se conhecer muito bem, vai existir um tipo de roupa para trabalho, para casamento ou não casamento, para filho ou não filho, mas é uma escolha autêntica. É aquela roupa comfy, que cai tão bem e no final nada tá apertado. Porque se eu não me conheço, e por isso que a gente bate na tecla, o autoconhecimento é um grande caminho para escolhas autênticas e para a saúde mental, emocional, física. Por quê? Porque se eu não me conheço, eu vou ficar vulnerável e com medo. Eu já tenho necessidade de pertencer dentro de mim. Eu vou começar a ouvir cada vez menos a minha voz interior, ouvir cada vez mais o que o mundo espera de mim. E eu vou apenas me tornar o que esperam de mim, que agora 2025 é isso, mas em 2055, quando a gente estiver falando vai pela sombra, Sim. old school, vai ser outra coisa. Sim. E eu preciso que vocês enxerguem essa linha do tempo para que vocês queiram se enxergar, se ouvir e não só ser algo. E aí, linkando isso com matrescense, o que eu quero dizer? Agora, ser mãe já foi engolida pela lógica da performance. Então, se você não reconectar com teu instinto, se tu não aprender a escutar teu corpo, se tu não quiser conhecer a ser única que você é, não tem como não cair na armadilha de se tornar o que o mundo espera e depois se sentir vítima por isso. E aí você vai cair ou medicalizada, ou procurando um salvador, ou culpando seus filhos porque você... o meu maior sonho é me realizar nos meus filhos. Daí teu filho tem lá 30 anos, quer ser feliz na Austrália e você é triste pra sempre. Então vocês entendem que o vai pela sombra não é pra dizer o que é certo, mas que é pra apoiar vocês a quererem se conhecer e falar, cara, não, mas pra mim esse modelo tá muito bom. Que bom poder viver a maternidade dessa forma, que bom poder ter um homem que eu confio, que vai prover. Eu não quero cuidar disso, eu não preciso provar pra ninguém que eu preciso disso. Eu quero ficar aqui, eu sou realizada. Eu sou feliz. Tem dias difíceis, tem dias melhores, mas eu sou realizada servindo aqui. É isso. Ou não. Gente, essa é a minha experiência. Eu fiquei muito feliz. A minha mãe, ela não teve condições de parar quando ela teve filhos. Então, com um ela ficou 2 meses, com o outro 30 dias e com o outro 20 dias. Não estava dentro da realidade financeira da minha família a minha mãe ter uma escolha. Ela não teve escolha, ela fez o que tinha que ser feito e lidou com os louros e ônus disso. Para mim, e cada filho é diferente, que meus irmãos não sentem nada disso. Para mim, o fato de ter a escolha de ter uma licença maternidade, para mim era muito importante. Então, a minha história me deu esse desejo e eu tive essa escolha. E até a minha filha fazer 8 meses, eu não precisei fazer absolutamente nada do mundo do trabalho. Só que olha que interessante. Para mim, foi muito bom voltar a trabalhar. Tayane, você está dizendo que toda mulher que se conhece vai voltar a trabalhar e vai ser feliz? Não, eu estou dizendo que a Tayane se enganou com a própria Tayane. Mesmo com 20 anos de terapia, porque tem coisas, como a Camila falou, que a gente só vai saber quando acontecer. Eu fiz a escolha ideal da minha vida, me preparei uma vida inteira para ter essa escolha. Preparei financeiramente, preparei meu casamento, eu fiz tudo. E eu vivi. E eu não percebi o quanto, para mim, essa não foi uma boa escolha. Porque eu não sei porquê, mas dentro de mim tem algo que se realiza muito no trabalho e que reverbera para as outras áreas da minha vida. Sou privilegiada de poder trabalhar com uma coisa tão massa? Pode ser. Mas o fato é que é. E aí, se eu tiver um segundo filho vivo, eu não vou ter essa licença maternidade. Posso vir contar para vocês em 2027, que daí eu queria os 8 meses? Eu posso. Mas vocês entendem que a gente tem que estar aberto para se despedir, inclusive das nossas fantasias de felicidade? E o que eu acho mais bonito nisso, tá? E nesse exemplo que você traz, e que eu acho que é muito potente, é você poder mudar de opinião. Isso! E não se sentir, assim, com vergonha ou de mim, ou de...
Ai, eu deveria ser grata, né? Porque agora tá tão na moda. E aí a gente descobrir que, cara, naquele momento aquilo foi bom, era aquilo que eu pensava, era aquilo que eu achava, era aquilo que eu tinha de informação sobre mim, e aí eu experimentei outra coisa, e eu vi o outro lado da moeda, que também tem coisas boas, também tem coisas ruins, né? Então, eu acho tão bonito isso, da gente se colocar à disposição do processo, sem ter que ter uma certeza absoluta de nada, e de se abrir, de falar, gente, o que tem aqui? O que faz sentido agora? O que eu sei agora, né? Então, eu acho isso uma atitude tão importante para tudo na vida, mas no processo da matrescência, essa abertura, né? Eu tô aqui, né, gestando e curiosa para saber quais são os complexos que vão ser acionados. Eu não sei o que vai acontecer comigo, né, quando a Serena nascer e ela estiver aqui fora e eu tiver todas as demandas aqui fora, né? Uma coisa eu descobri, todo mundo achava mágico sentir o bebê mexer. Eu não. Eu adoro ter notícias dela e saber que tá tudo bem, mas eu não gosto da sensação, sabe? Para mim isso foi uma grande surpresa. E tudo bem, gente, eu acho tão fantástico a gente estar aberto à experiência e entender como é que é pra gente sem se julgar. Porque eu poderia entrar numa paranoia de que daí ela vai parar de mexer e daí ela vai morrer porque eu não gosto de sentir ela mexer, não gosto da sensação, ou que ela vai me odiar, ou que eu sou uma péssima mãe. Gente, é só um fato. É só um fato. Eu não gosto da sensação. E tá tudo bem, eu não sei o que vai acontecer comigo quando ela nascer, eu tô curiosa, eu sei que muita coisa vai me doer, que eu vou ter que me despedir de coisas que eu nem sei ainda, né, que eu vou ter que abrir mão, eu vou, né, temporariamente também me despedir do trabalho formal e o meu ânimo, já tô avisando para ele, já tô entrando num acordo aqui, conversando com ele, que a gente vai ler, mas talvez a gente leia outros tipos de livro, não necessariamente psicologia analítica, em que eu vou otimizar processos de lavar a roupinha do bebê, qual que é o melhor sabão, qual que, né, é a melhor maneira, quantas fraldas por dia, eu vou fazer cálculos, eu vou estar imerso, meu ânimos vai ter lugar nessa experiência, mas eu não sei quando que ele vai se envaretar e vai me dar uma chicoteada, Sim. né, então quando ele der, a gente vai ter que entrar num acordo ali, enfim. Mas a gente estar aberta à experiência, aberta àquilo que a gente falou muito na primeira temporada inteira. Deixar morrer o que precisa morrer para que o novo viceje, para que a gente conheça esse novo e para que ele possa vicejar. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui é esse olhar curioso, e se jogar e se entregar para o processo, porque quando a gente resiste, eu não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Não é fácil pra gente, não é fácil pra vocês, não é fácil pra ninguém se abrir, se jogar nesse processo. Mas a gente não tem escolha, porque no fundo, ou eu deixo essas florzinhas, ou elas vão ser arrancadas da minha mão. Porque eu não vou aguentar ficar me segurando ali por muito tempo. Eu vou ter que me despedir, eu queira ou não queira. Tem, né, um conceito que está sendo utilizado hoje em dia, que é o da aceitação radical, que os estoicistas, eles falam muito sobre a aceitação radical. Não adianta eu resistir que, eu queria o meu corpo de antes. Não vai ter. Eu não queria ter tantas responsabilidades. Não é uma escolha. Agora você tem. Porque dói, porque é difícil acordar todas as noites. Tem coisas que fazem parte da nossa realidade e que o que eu percebo, tá? É que são coisas simplesmente da vida adulta e que eu tô resistindo em aceitar. Então, em muitos momentos, essa questão da aceitação radical, ela se faz presente no nosso processo. E que a gente tem que entender que agora eu, né, estou vivendo essa fase que compõe essas coisas e que isso me dói, mas que eu me transformo e eu aprendo coisas sobre mim, eu aprendo coisas sobre o mundo, não negando o que me dói, não negando que o processo da aceitação ali, da vida adulta, do se tornar adulto, de ter
responsabilidades, de ter uma nova rotina, de ter coisas que, putz, eu não achava que era tão chato e tão difícil, né? Mas a aceitação radical disso, ela ajuda a gente a passar por esse processo, né? De que agora é assim, né? E que eu posso chorar a dor da minha barriga tá flácida e talvez ela não volte. Mesmo que eu faça uma cirurgia, ela não vai ser o que era antes, né? Ela vai ser uma nova barriga. Não tão flácida, mas não vai ser mais aquela minha barriga, que eu amava de quando eu tinha 20 anos, né? Então é a gente ir se despedindo e vivendo as fases. A gente não aceita, hoje a gente lida muito mal com a infância, a gente vê uma sociedade que odeia crianças, a gente vê uma impaciência com os adolescentes, a gente valoriza a juventude e a parte boa da vida adulta, a gente não tem mais anciãos, a gente, né, despreza os velhos. Despreza os velhos, né? Então tá tudo muito complicado na nossa realidade, na nossa psique coletiva, né? Então muitas das dores que eu vejo a gente vivendo é a nossa simples, muito entre aspas, dificuldade de ser adulto e de assumir a postura, as responsabilidades e de assimilar a realidade de um corpo que não é e não vai mais ser o mesmo, de um tempo que não é e não vai estar mais disponível como estava antes, de uma nova vida que eu tenho para gerenciar emocionalmente, materialmente, né? Então, é muito importante que a gente olhe com discernimento o que está aqui, o que eu preciso aceitar, o que eu não tenho controle mais, o que eu vou ter que dar um jeitinho e ser criativo, gente. A matrescência, ela é um convite para o criativo vicejar. Eu vou ter que reinventar, eu vou ter que entender e transformar e inventar um novo jeito de existir, de gerir o meu tempo, de gerenciar minhas amizades. Vou ter que me despedir de algumas amizades que realmente não vão fazer mais sentido, gente. Algumas amizades não vão fazer mais sentido e não vão mesmo, né? Ou por um tempo, né? Às vezes, um ritmo de trabalho não vai ser possível. E eu percebo também, muitas vezes, claro, a gente tá na dor, a gente quer se livrar logo daquilo. Mas uma dificuldade muito grande em deixar o trabalho de lado por um tempo. Ou reduzir, ou esse trabalho vai ser transformado, porque agora eu tô trabalhando aqui, mas eu tô com o ouvido ali se meu bebê tá chorando, se minha criança tá precisando de mim, ou o celular toca que a criança tá doente, eu vou ter que buscar na escola. E isso eu percebo muita raiva, muita irritação, muita não aceitação de viver as fases. Gente, daqui a um tempo essa criança não vai mais precisar de você. E você vai ter todo o tempo do mundo para se dedicar ao trabalho. É olhar para isso que a gente precisa aceitar, para viver essa fase, que às vezes é um tempo. É um tempo, que daqui a pouco eu vou ter tempo para ir para a academia na hora que eu quiser, né? Daqui a uns anos. Mas hoje, a minha escolha foi de ter um filho, ou esse filho aconteceu na minha vida, e que agora a vida está me convocando a viver isso. Por um tempo, tudo vai ser diferente, eu vou precisar respeitar esse processo, né? Por um tempo não, para sempre tudo vai ser diferente. Eu vou precisar respeitar esse processo de adaptação em que ele se transforma, porque as necessidades de um bebê é diferente de uma criança de 2 anos, que é diferente de uma criança de 9 anos, que é diferente de um adolescente, né? E o meu tempo, ele vai se modulando, a minha dedicação a isso, ela vai se modulando ao longo desse processo. E se eu resisto, se eu não tô curiosa, se eu não tô disposta a navegar, fluir nesse rio, se eu vou querendo enrijecer de que eu quero que seja assim, assim, assado, ou que o meu corpo tem que voltar quando eu tiver 2 meses de parida, porque senão as pessoas vão me achar isso ou aquilo. Gente, isso só vai trazer mais sofrimento. Isso só vai trazer mais sofrimento. Então, a gente quis trazer todas essas reflexões aqui para vocês, porque a gente, acha que esse conceito, ele precisa, essa fase, ela precisa ser nomeada, essa transformação, ela precisa ter nome e lugar na nossa psique e na nossa sociedade. 2, a gente acredita que, para que a gente passe por essas transformações, sem, né, que isso leve a gente
a uma desconexão total com o nosso self, essa ruptura, essa depressão clínica, né, que a gente diz que daí precisa de todo um cuidado específico, mas que a gente passe por essa fase natural, com os seus desafios naturais, a gente precisa de apoio. E a gente espera que esse episódio, o nosso podcast, né, e agora as nossas novas iniciativas sejam um lugar de apoio para que vocês possam vivenciar essa fase e entender. Porque se a gente não entende, não assimila, não está consciente, a gente vive o que a gente está vivendo na nossa sociedade, que a Thay muito bem colocou. A gente vai saindo de uma polaridade para outra, e o Jung já dizia, o grande problema é viver as polaridades. A gente precisa integrar e encontrar uma harmonia, um caminho do meio, e que a gente, enquanto sociedade, não está conseguindo, porque a gente, enquanto indivíduos, não está conseguindo. Exato, a gente está fazendo... Eu olho o espelho da sociedade e me torno o que a sociedade espera, em vez de eu fazer a transformação dentro de mim. Porque a gente falou dos desafios da matrescência, mas quando a gente para de brigar com o processo e quando a gente solta as florzinhas e a gente entra, a gente começa nas margens dele encontrar sensações internas que a gente sempre buscou fora e nunca encontrou. Então, na minha experiência, primeiro teve a quebra da minha prepotência, que eu achei que seria mais fácil pelo autoconhecimento. Eu não imaginava a esfera espiritual que é tocada, que complexos seriam ativados. Segundo, teve a percepção que eu estava resistindo. Eu percebi em um momento na fala com outra mulher mãe, por isso falem com suas amigas mães, mas de coração aberto, né? Não para falar que você fez cookie 2 da tarde melhor do que o dela. Fale assim, a real, o bom e o ruim real. Conversando com uma mulher maravilhosa que amo, Ju, te amo. Ela falou da experiência dela e eu falei, caramba, peraí, que não é dela só. Eu também tô resistindo. E olha que louco, porque parecia que eu tava tão entregue. Porque eu entreguei meu trabalho, eu entreguei meu tempo, eu entreguei meu corpo, uma amamentação natural, até a época sem chupeta. Tô aqui vivendo a rotina, vida de pijama. Gente, no aparente era entrega total e absoluta. Eu não percebi que internamente tinha entregas coisas que eu não estava negociando. Aqui não. E a partir dessa conversa, eu não fiz nada, além de ser honesta comigo, falar, Sim. Caramba, tem partes minhas que não querem. Sim. Tem parte, Nana, eu só reconheci. A partir dali, ligou o liquidificador dentro. E hoje, olha que louco, eu sempre quis sentir, não é viver coragem. Eu sou uma pessoa que vive coragem, mas eu não me sentia corajosa. Uhum. Eu tenho vários atos corajosos, mas eu fazia eles sentindo muito medo. E autoconfiança. Gente, eu já gastei anos da minha vida atrás de corpo, academia, teoria disso, daquilo, agora vamos sair do ver, agora vamos... tentando amar meu corpo, tentando ter autoestima, tentando parecer adulta ou parecer jovem, ou um pouco das duas coisas. Enfim, construir uma carreira de sucesso. Tava dentro do padrão, porque eu nasci meio padrãozinha. Basta eu não estar muito acima do peso que eu atinjo um padrão. E eu nunca me senti confiante. Uhum. Por dentro. É uma confiança que eu falo que eu sinto um vulcão dentro de mim. Sim. E sabe de onde ela vem? Ela vem de a Lara ter engasgado no 3º dia de vida. E eu não poder fugir. Nesse sofá eu estar com ela. Uhum. Ela vem dali. Ela estava no meu colo, na minha mão. Ela vem de ver a Lara entubada e reconhecer que não tinha mais nada que eu podia fazer. Foi tão engraçado, eu gostava tanto de eu fazer as coisinhas e de repente ela estava ali, mamando numa sonda, respirando num cano, numa cama sem ninho, sem charuto, sem nada. E nada dependia de mim. Então, para mim, a matrescência, ela está sendo um convite a mudar o lugar que eu ocupo na vida. Sim. Eu me via muito grande em alguns lugares e é por isso que eu não sentia leveza, porque eu achava que era muito tudo sobre mim. Uhum. Era uma autoimportância, no sentido, tudo depende de mim, e ao mesmo tempo uma arrogância
E agora é como se eu ficasse mais ok com o meu lugar. A minha insignificância, o meu não controle nas polaquinhas, que o meu afilhado chama minhas pelanquinhas de polaquinhas, o não ter tempo ou não ter dinheiro, porque eu trabalho muito menos do que eu trabalhava para fazer o que eu fazia, ou não ter prioridade, ou escolher não fazer, e viver como dá, eu sinto hoje as coisas que eu buscava fora. Sim. Então, essa é a parte boa quando tu estiver sofrendo muito. Talvez não seja agora, mas quando tu solta e tu vai encontrar em coisas que tu não imagina a sensação interna que tu imaginou que sentiria em Maldivas com as amigas. A sensação interna que tu achou que teria com 40 quilos. A sensação interna que tu achou que teria com o marido Rodrigo Hilbert. Isso... não tá nessas coisas, mas eu te entendo, porque eu também buscava, e foi no caos. Foi em ser muito menos do que eu esperava e muito menos do que eu imaginava que encontrou isso. E aí tem uma coisa só que eu queria falar pra fechar, que tem outro sabotador no processo, que é a gente ter pena da gente. Sim. Então, ter pena da gente é diferente de ser empático. E eu queria só colocar um complemento aqui para o que você falou, Thay, antes da gente encerrar, que se entregar para o processo é diferente de romantizar o autossacrifício materno, tá? Então, você não resistir a esse processo, você sofrer o que você precisa sofrer ali de transformação, de dores, se soltar ali, não é a mesma coisa de romantização do autossacrifício materno. Então, voltem lá no episódio, escutem sobre isso também, né? E aí a gente se poder se soltar, se jogar, se entregar para esse processo é muito importante, mas como eu já disse lá no começo, é um limiar, é um fio da navalha onde a gente pode se perder, porque a gente está encarnando um arquétipo muito poderoso. Então, volto a dizer o que a gente sempre bateu na tecla, né? De ter um acompanhamento, fazer isso acompanhado. Se você tem condições de fazer uma terapia, se você não tem nesse momento, troque em ambientes seguros, tá, gente? Vem fazer parte da nossa comunidade, Isso. Vão ter encontros ao vivo, vão ter trocas reais com a gente por um valor extremamente acessível. Exato, porque é muito perigoso. A gente sabe que muita da crueldade com as mães vem das próprias mães, do julgamento, né, dessa cobrança vem das próprias mães. Então, se jogar nesse processo de transformação, mas tendo espaços seguros de apoio, como uma boa terapia, um bom psicólogo te acompanhando, ou grupos de mães, ou uma boa amiga que você sabe que você vai poder conversar abertamente, sem ser julgada, sem ser cobrada, isso é muito importante. Ou adestrada, né? Vamos querer colocar, então, assim, a falta de Deus. Não é. Exatamente. Então, gente, tomem cuidado com isso também, se joguem no processo, né? Com adultez, tá? Com adultez, e busquem esses espaços seguros. A gente tem a nossa comunidade agora. Se você sentiu esse chamado, se você acha que ressoa aí com o teu coração, vem fazer parte da nossa comunidade ali, dos apoiadores. E a gente gostaria de começar a criação dessa aldeia, que talvez seja possível para as nossas filhas, eu não sei, com as iniciativas novas do Vai Pela Sombra. Sim. A gente quer o apoio de vocês com perguntas, com sugestões de pauta, nas aulas, com o coração aberto, trocando com a gente. E se você quiser retribuir o que o Vai Pela Sombra é na sua vida, agora a gente tem um canal de troca. Sim. Olhe na descrição aqui desse episódio que você vai ter acesso ao Apoia-se. E assim você pode retribuir se em algum momento da sua vida o Vai Pela Sombra foi importante na jornada. Sim, e mais do que retribuir, co-criar, ser parte dessa comunidade, né? Esse podcast a gente nunca quis, né, que fosse só nosso, não é uma coisa nós para vocês. É algo que ele flui em comunidade, tá? Então a gente tem essa comunidade dos apoiadores, né? Ali no link, aqui na descrição, vai estar tudo explicadinho. Se vocês tiverem dúvida também, mandem mensagem que a gente explica e apoia vocês também a trilhar esse caminho com a gente como co-criadores e parte dessa comunidade, de um espaço seguro que a gente possa compartilhar
se transformar e trilhar esse caminho com mais segurança. E além da nossa comunidade, a gente percebeu que nós temos milhares de seguidores aqui no Spotify e a gente gostaria de levar esse público nosso também para o Instagram, porque o nosso Instagram ele é rico, alimentado não só com os conteúdos do podcast, Sim. mas também com outros conteúdos que eu e a Cami achamos interessante produzir para vocês. Então, para quem ainda não segue a gente no Instagram, é podcast, vai pela Sombra Podcast. Vai pela Sombra Podcast, é o cérebro faltante. Sigam a gente lá e a gente pode continuar a nossa troca lá e na comunidade do WhatsApp. Isso aí, gente. Mandem suas perguntas e a gente vai continuando essa conversa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!